Localizada em Mayfair, uma das zonas mais nobres da cidade, existe uma casa que foi conhecida por ter sido a residência de George Canning, primeiro-ministro britânico até a sua morte em 1827, sendo então adquirida por Madame Curzon, uma nobre personalidade londrina ligada às artes, tendo atualmente vários cinemas na cidade com o seu nome. Ela viveu na casa até morrer aos 90 anos de idade. No vídeo de hoje, nós vamos investigar um pouco mais a fundo algumas das histórias dessa casa, que no século passado foi considerada a casa mais assombrada de Londres, e a história dessa entidade tão forte e aterrorizante que levou as pessoas que a viram à loucura e à morte. Ainda hoje, existem vários relatos de acontecimentos sobrenaturais naquele lugar. O meu nome é Rafael Pemolini e você é muito bem-vindo ao canal Área X. As ocorrências sobrenaturais começaram quando um cidadão chamado Mr. Myers se mudou para casa. Ele estava noivo, prestes a casar e pretendia levar uma vida calma com sua esposa naquela casa. Algumas semanas antes do casamento, Mr. Myers é abandonado pela noiva, se tornando assim totalmente recluso, causado pelo seu próprio desgosto. Mr. Myers então mudou-se para o andar de cima, para o quarto do sótão, vivendo uma rotina estranha, sem contato com o mundo exterior, saindo somente à noite para vagar pelos quartos com uma vela em punho. Em 1873, Mr. Myers foi levado ao tribunal por não pagar os seus impostos, mas não compareceu, mesmo assim sendo desculpado pelo juiz, com o argumento de que o pobre homem vivia na famosa casa amaldiçoada. Depois disso, com um silêncio total na casa e sem nenhum sinal de vida aparente de Mr. Myers, os vizinhos e pedestres começaram a reparar que de noite uma luz muito fraca era vista nas janelas da propriedade, seguido do barulho de móveis arrastando. Preocupados, os vizinhos entraram na casa procurando por Mr. Myers, o encontrando morto no sótão, nu e com uma horrível expressão de terror no seu rosto. Devido ao estado de decomposição, ele havia morrido há muitos dias atrás, deixando todos surpresos e intrigados com os barulhos e a luz de vela visto pelas janelas. Em 1879, a revista Mayfair publicou um artigo estabelecendo assim os fatos e dando popularidade à casa e seus acontecimentos sobrenaturais. Existem outras histórias sobre a casa, anteriores à de Mr. Myers. Uma delas é de uma menina, aproximadamente no ano de 1700, que teria sido vítima de abusos pelo seu próprio tio, com quem ela morava depois do falecimento dos pais. Essa menina, de aproximadamente 16 anos, era mantida no sótão e só saía para fazer as lidas domésticas, mas era frequentemente visitada no meio da noite pelo seu tio, que a abusava repetidamente, situação que levou a menina a engravidar de gêmeos e acabou dando à luz no mesmo sótão, onde passava a maior parte do tempo. Os gêmeos, desde cedo, traziam um fardo muito pesado para ela. A jovem dizia ser atormentada por vozes e sussurros do sótão. Então, cansada de ser abusada e quase enlouquecendo, ela matou os gêmeos e logo depois se suicidou. Os bebês foram encontrados afogados em uma bacia debaixo da cama e a menina se jogou da janela do último andar, caindo em cima da grade do portão. Chocado e com medo de ser exposto ao público, o tio abandonou a casa e desde então nunca mais foi visto. O fantasma desta garota é muitas vezes visto na casa, frequentemente parada sozinha na janela com os gêmeos no colo e muitas vezes também vista se jogando pela janela, sendo que muitas vezes a polícia foi chamada, mas o corpo simplesmente desaparecia, deixando a polícia e as pessoas sem saber o que pensar. Mais recentemente, no século XX, um pai com 2 filhas se mudou para casa. A filha mais velha, que era noiva de um soldado do exército, costumava receber o seu futuro marido em visitas de finais de semana. E então era pedido à funcionária da casa que preparasse o quarto para o comandante. O quarto era no sótão,
Em uma ocasião foram ouvidos gritos de pânico e barulhos de arrombamento, e então o comandante correu para o sótão e encontrou a funcionária em estado de choque, estendida no chão, falando repetidamente: "Não deixe que ele me toque." Todos ficaram assustados, pensando que alguém estivesse entrado na casa, mas descartaram essa ideia, pois não havia outro acesso ao sótão que não fosse passando pelo comandante e sua esposa no andar de baixo. A funcionária foi hospitalizada e morreu de uma parada cardíaca no dia seguinte. Os médicos disseram que por 24 horas a mulher seguiu repetindo a mesma frase: "Não deixe que ele me toque." E ao morrer, ficou gravado no seu rosto a expressão de desespero. Sendo totalmente cético, o comandante resolveu então passar uma noite no sótão para ver o que aconteceria. E apenas 30 minutos depois de ele ter fechado a porta do quarto, foram ouvidos gritos de pânico, seguidos de sons de tiro. A família então correu para o sótão, encontrando o comandante morto no chão, com a mesma expressão de pânico no rosto da funcionária quando ela foi encontrada morta. Na parede do quarto foram encontrados inúmeros furos de bala, sem sinais de sangue ou vestígios de que alguém além do comandante estivesse ali. Aqui atrás, mais especificamente no terceiro edifício da esquerda para a direita, está a casa de número 50 em Berkeley Square. Nós estamos em Mayfair, que é o bairro mais luxuoso da cidade. A apenas 2 blocos daqui ficam as casas noturnas mais procuradas e mais caras da cidade, frequentadas por celebridades, e também os hotéis mais caros de Londres. Esta casa serviu de residência ao primeiro-ministro George Canning e também serviu de palco para acontecimentos horríveis. Inclusive, um livro foi escrito contando algumas de suas histórias. Daqui, nós podemos ver as janelas onde o espírito de Mr. Mayers costuma ser visto durante a noite, perambulando pela casa, segurando uma vela. E lá em cima, no último andar, fica o sótão, onde o espírito da garota costuma ser visto segurando os gêmeos, e foi de lá que ela pulou, se suicidando, caindo diretamente nas grades da casa. Hoje em dia, no número 50 de Berkeley Square, existe uma biblioteca do governo inglês, e alguns dos funcionários confessam já ter visto ou ouvido coisas anormais. Por exemplo, os móveis dificilmente podem ser reposicionados. Quando os funcionários movem algo, no outro dia, quando eles chegam, está tudo no lugar de antes. Então, como medida de precaução e para evitar que qualquer outro incidente mais grave aconteça, ninguém é autorizado a ficar sozinho dentro da casa. E o último andar, o sótão, está restritamente fechado. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva e ative o sininho de notificações. Assim, você ficará sabendo dos vídeos novos que são postados aqui no canal semanalmente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.